bem-vindos à cerimónia de atribuição de bolsas de mérito a alunos dos ensinos básico, secundário e profissional, incluindo Profis nível 4, aqui no Salão Nobre dos Passos de Conselho de Velas. Hoje assinalamos este dia com a entrega de prémios aos nossos alunos, que desde já aproveito para felicitar pelo excelente desempenho escolar, bem como a todos aqueles que de certa forma contribuíram para o desenvolvimento dos seus saberes e competências, fazendo votos que continuem a alcançar ao longo da vida todos os objetivos a que se propuseram. Permitam-me que as primeiras palavras sejam dirigidas a estes alunos, a estes jovens, a estas crianças, se ainda se pode dizer, que hoje aqui estão e que hoje aqui estão por aquilo que foi o seu mérito, por aquilo que foi o seu esforço para atingir o patamar que atingiram e se destacando entre os seus colegas. Porque estudar é um trabalho que não é só dos alunos, mas é essencialmente dos alunos. E não é só dos alunos, porque esse trabalho também começa em casa nos pais, esse trabalho é dos docentes, esse trabalho é dos auxiliares, dos senhores e das senhoras contínuas, como normalmente dizemos, e de muitos outros. Mas a verdade é que, para ser, por exemplo, Presidente de Câmara, a verdade é que, bem ou mal, não se precisa estudar. Precisa-se de duas outras coisas. Precisa-se primeiro querer ser e depois precisa-se que as pessoas queiram que nós sejamos, porque têm que votar em nós. E, portanto, há dois fatores para que se possa ser, por exemplo, Presidente de Câmara ou outro cargo político qualquer que seja por eleição. Ora, para estudar não é preciso haver duas pessoas a querer. É só preciso uma. É aquele que está a estudar. Querer ou não querer estudar. Dando-vos aquele que foi o meu testemunho, eu não quis estudar. Eu fui aquilo que se diz na gíria malandro, no tempo de ir à escola. Sou filho de pais pobres, de uma família pobre, de uma mãe que trabalhava na hotelaria, ao lado da escola básica das Velas, de um pai que era agricultor, e em que isso não inibia que eu pudesse estudar. Eles certamente fariam esse esforço e bem que intercederam para que assim fosse. Mas não foi isso que aconteceu. O que o Luís Silveira fazia era na antiga escola básica das Velas, num antigo edifício, mas naquele mesmo sítio que é hoje, e porque também trabalhava no Hotel São Jorge, que é mesmo em frente, não podia sair, por exemplo, quando começava a primavera e o verão para ir para o banho, para a Poça dos Frades ou para a Preguiça, porque a mãe via que estava no hotel. E se não via a mãe, via os colegas da mãe que iam dizer à mãe que o Luís tinha passado para o banho e ela telefonava para a escola saber se o Luís tinha faltado às aulas ou não. Ora, o Luís tinha que fazer uma coisa diferente dos outros amigos que faziam o mesmo que o Luís, que era faltar às aulas. Saía pelo portão de trás da escola, dava a volta para a Avenida Livramentos, ia à Rua da Gruta para chegar à Poça dos Frades. E para entrar na escola fazia o mesmo percurso. Isso não resultou em coisa boa. Resultou numa coisa tão simples, isto é vergonhoso dizer, mas é a verdade. E se forem aos arquivos da escola, vão perceber que o Luís tinha 10 disciplinas na altura. Dessas 10 disciplinas, no fim do segundo trimestre, teve 9 negativas e uma positiva. 9 negativas e uma positiva. Positiva é essa, dada pelo Padre Silveira em Religião e Moral, não por ser muito quietinho. Foi dada porque, enfim, normalmente ele deve ter olhado para Deus e Deus disse perdoa e dá-lhe pelo menos um 3 ou um 4, já não lembro o que é que foi. E, portanto, dizer-vos que esse não é o caminho e isso não resultou em coisa boa. E podiam dizer, bem, até resultou, até é Presidente da Câmara, não é mau e tal. Bem, Presidente da Câmara não é uma profissão. Presidente da Câmara é um serviço que hoje se está e amanhã não se está. Mas dizer-vos que no âmbito daquilo que são as minhas funções políticas atualmente, outras que já desempenhei, mas sobretudo naquilo que é a minha profissão e no meu trabalho, inúmeras vezes me lembrei das vezes que a minha mãe ralhou comigo à mesa para eu fazer os trabalhos da escola e me dizer que eu tinha que estudar. Porque inúmeras vezes eu já tive tantas dificuldades em interpretar coisas que muitas vezes são básicas e simples,
e ter que ir fazer aquilo que não fiz na altura de vida, que é ir estudar para perceber aquilo que devia perceber. Por norma, se deve estudar na altura certa. Dizia-se há uns anos atrás, hoje não tanto, que tinha que se estudar para ser professor, ou para ser médico, ou para ser uma profissão que o estudo assim o exigia. A verdade é que hoje, para ser um agricultor, para ser um simples pedreiro, e quando digo simples, porque se acha que não precisa estudar para ser pedreiro, a verdade é que esse estudo tem sempre um momento e a hora em que vem o pedreiro. O pedreiro precisa, por exemplo, saber de matemática, de esquadria, de medições. O agricultor hoje tem que ter uma empresa criada, tem que ter uma escrita organizada, tem que saber aproveitar os fundos estruturais e comunitários, tem que saber uma série de coisas que os estudos em muito, certamente, os podem ajudar a progredir na sua vida. E, portanto, dizer-vos que nunca se arrependam de estudar, nunca se arrependam de fazer aquilo que estão e bem a fazer, porque certamente pela vida fora vão perceber que quando o pai ou a mãe, certamente vocês não tanto, porque quem tem essas notas é porque se calhar o pai não precisa, ou a mãe está tão atento, ou não sei. A verdade é que vão perceber que isso pela vida fora vai ter aspectos muito positivos. Mais 2 ou 3 notas para vos dizer que hoje cumpre-se aquilo que há muito se devia ter cumprido, e que é as entidades públicas, como é o caso da Câmara, também enaltecer aqueles que têm um mérito e que se destacam por esse esforço e por esse trabalho. De alguns anos a esta parte que o município atribui bolsas de estudo, mas é a primeira vez que atribui bolsas de mérito. Mérito, e não me canso de dizer, desse trabalho e desse esforço. E, portanto, nesta primeira edição das Bolsas de Mérito, que não foram atribuídas a quando da entrega dos prémios desse mesmo mérito nas vossas escolas, por vários motivos. Primeiro, porque era o primeiro ano, porque nós gostaríamos eventualmente de fazer esta singela homenagem nesta mesma sala, porque houve uma outra questão que foi um empate. A Brigitte empatou com a outra colega, em que a nota era a mesma, em que a própria unidade de ensino, a escola, não conseguiu dirimir porque o seu regulamento não permitia, em que nós próprios no município estamos às voltas para perceber como é que ultrapassávamos a questão e percebemos efetivamente que havia lá uma linha que dizia que quando havia situações dessas a Câmara poderia desempatar, e em que houve uma coisa que pode não ser justa, mas foi a forma que se encontrou, que foi fazer um sorteio. Um sorteio na presença dos pais, e em que das duas que tinham precisamente a mesma nota e as mesmas condições, a uma foi atribuída e à outra não foi. E, portanto, isto para dizer que isso demorou um pouco mais para a atribuição destes galardões, destes prémios de hoje, porque, por norma, e certamente no futuro assim será a quando das cerimónias nas vossas unidades de ensino, ou seja, naquele primeiro dia de aulas, e em que vocês podem partilhar esse momento também com os vossos amigos, porque este prémio é, sobretudo, também um estímulo aos vossos colegas e um desafio para que trabalhem pelo mesmo, não pelo seu valor que é simbólico, mas, sobretudo, por aquilo que é nos destacarmos, e acho que todos nós gostamos de nos destacar e só o conseguimos se fizermos muito trabalho e nos esforçarmos para isso mesmo. Dito isto, e porque certamente não vieram aqui para ouvir grandes discursos, e porque a maioria daquilo que hoje vos transmiti já o sabiam, dizer-vos que faço votos que pela vossa vida fora alcancem sempre aquilo que são os vossos objetivos, felicitar os pais, os irmãos e a restante família por este alcance que hoje aqui têm. É o início, para a maioria de vocês, dos vossos estudos, para outros estão a meio termo. O Tiago, no caso, em apreço, porque decidiu continuar e, portanto, fazer votos que este não seja o último prémio naquilo que vai ser o percurso que ainda têm para percorrer no âmbito dos vossos estudos. Muito obrigado a todos. É com muita honra e orgulho que venho receber este prémio de mérito no que diz respeito aos formandos do ensino profissional. Venho receber este prémio não só por mim,
mas também pelos meus colegas que me acompanharam nestes 3 anos de formação. Este prémio é nosso. Foram, como disse, 3 anos de formação intensiva, valiosa e exigente. Ainda para mais uma pessoa como eu, que tenho bastantes atividades extracurriculares e envolvência na sociedade. Conciliar os estudos e estas atividades não foi de todo fácil. Desde deitar tarde a estudar para testes ou a fazer trabalhos, até à realização dos projetos para a prova de aptidão profissional. E por isso mesmo gostaria, primeiramente, de agradecer à instituição formadora, a Escola Profissional da Ilha de São Jorge, pelo facto de me ter proporcionado oportunidades de evoluir enquanto formando e enquanto cidadão, fazendo sempre questão de praticar a boa cidadania junto da sociedade. Não é demais preferir algumas oportunidades que a escola me proporcionou, desde fazer parte de listas e direção da Associação de Estudantes da nossa escola, participação nas jornadas de animação turística realizadas na Ilha Terceira, participação e organização em eventos promovidos pela escola e ainda ter-me dado um leque de formadores de excelência. Sim, os formadores são a quem quero orientar o meu segundo agradecimento, desde a paciência, compreensão e respeito que tinham por mim e pelos meus colegas, pelas informações e partilha de experiências de trabalho de extrema qualidade e pelas lições de cidadania que me fazem ser o cidadão de hoje. Mas realçar a formadora e amiga Rita Madruga, a pessoa que esteve por detrás de todo o sucesso dos alunos que saíram das mãos dela e por nunca duvidar das minhas capacidades, e de vez em quando um puxão de orelhas que bem era preciso, principalmente este ano. Agradecer igualmente às entidades promotoras de formação em contexto de trabalho, o estágio, ao Hotel São Jorge Garden e à Quinta da Magnólia. O meu terceiro agradecimento vai para todos os elementos que compõem aquela escola, desde auxiliares educativos, auxiliares de apoio ao aluno e direção da escola. Por fim, aos meus familiares que me deram a oportunidade de estudar na escola profissional, uma vez que, contrariado maioritariamente, fiz honrar o nome da minha família e tornar-me um bom profissional na área. Este prémio fez-me pensar na importância do ensino profissional, uma vez que em São Jorge é visto como um escape aos menos capazes e que não têm futuro. Vim provar diante de vós que isso é simplesmente uma calúnia e se saí com 18 no final do curso foi por mérito próprio e bastante sacrifício. O ensino profissional é diferente, sim. É mais exigente, com testes todas as semanas, trabalhos em simultâneo e datas de entrega e apresentações nos mesmos dias que os testes. Não é fácil, mas também sem trabalho e vontade ninguém chega a lado nenhum. A todos o meu sincero e humilde obrigado. Leonor da Silva Pacheco e estou na EBS de Velas. Estou muito feliz por ter recebido o prémio. Acho que é uma boa iniciativa. Acho que nos vai influenciar. Quanto à escola, o dia-a-dia, como é que tem sido? Bom? Um pouco mais difícil, mas tem sido, sim, tem sido fácil. Um pouco difícil, mas é bom. Ainda estou agora no 5º ano. E sinto-me feliz por ela, porque ela fica agradada também pelo trabalho que tem desenvolvido. Acho que por parte do município é uma boa iniciativa porque é um incentivo para estes para continuarem e um incentivo para os restantes alunos também fazerem o seu melhor e principalmente empenharem-se para terem bons resultados. Estava muito entusiasmada e ansiosa, um bocadinho preocupada se ia ter que falar em público, porque não se sente tão à vontade, mas estava muito entusiasmada e na expectativa o que seria que se ia passar aqui hoje, exatamente. É muito responsável e acho que isso é uma mais-valia e tem feito a diferença. É muito responsável em termos de realização de trabalhos e é empenhada, gosta de ter as coisas bem feitas, gosta de ter bons resultados e acho que isso faz toda a diferença. Às vezes o empenho e o trabalho regular podem fazer toda a diferença. Penso que é importante também começar a deixar que eles tomem a iniciativa, que eles tenham responsabilidade por si e não estar sempre, não digo não perguntar, porque isso faz parte da nossa função enquanto pais, mas deixar que eles comecem a ganhar alguma autonomia, porque isso é importante para mais tarde eles conseguirem, quando a gente já não os consegue ajudar, principalmente. Não há dúvida que qualquer município, que qualquer concelho deve ter uma especial atenção, nomeadamente os executivos que estão à frente destes municípios,
naquilo que é a nossa juventude, porque a juventude é o futuro do concelho e da ilha, no caso em particular. E, portanto, eu próprio, enquanto Presidente de Câmara, e as pessoas que me acompanham neste projeto, temos tido um cuidado especial naquilo que são as políticas para a juventude, desde logo hoje, com esta inovação no nosso concelho, em que ultrapassamos aquilo que eram os apoios, e são os apoios que ano após ano vamos investindo mais em termos de valor absoluto naquilo que são as bolsas de estudo, mas que pela primeira vez também quisemos dar este sinal e este estímulo àqueles alunos que se destacam, atribuindo estas bolsas de mérito e em que as mesmas consistem essencialmente em apoio monetário para fazer face a despesas com os seus estudos. Em relação àquilo que é a sua pergunta em concreto, para além deste apoio, para além deste reconhecimento público, o que é que o município está a fazer para o futuro destes jovens? Aquilo que nós fazemos todos os dias, e vamos ter um orçamento muito em breve, no próximo ano, e este que está a decorrer, e aquilo que se vislumbra até ao fim do presente mandato, são investimentos que visam políticas que permitam ajudar a fixar os jovens à terra. O que é que permite desde logo fixar jovens à terra? A primeira coisa é ter impostos baixos no concelho. Os jovens querem estar em concelhos em que, como todas as outras pessoas, mas sobretudo os jovens, procuram para iniciar a sua vida os concelhos que tenham impostos baixos, desde o IMT, o IMI, a devolução das taxas de IRS, e que permitam o seu orçamento familiar ser mais dispensado por via dessa carga fiscal. Por outro lado, aquilo que são as prestações de serviços essenciais e que são promovidos, no caso em apreço pelo município, como é o caso do abastecimento público de água ou a recolha de resíduos, e em que o município tem um dos tarifados mais baixos da região. Ou porque nós temos que fazer investimento que permita a captação de novas empresas para o nosso concelho e para a nossa ilha, ou que permita a estes jovens poderem fazer as suas próprias empresas e criar os seus próprios postos de trabalho, como é o caso do aumento do parque industrial, que já estamos na aquisição dos terrenos e a desenvolver o projeto. Ou como é o acesso ao desporto e à cultura, que é um determinante também para os nossos jovens, em que nós continuamos com uma grande proximidade das nossas instituições, no apoio às filarmónicas, aos clubes de futebol, ao judo, ao clube naval, etc., onde estes jovens estão integrados, o acesso à cultura por via da Casa Museu Cunha da Silveira, o acesso à cultura por via do auditório, o ter filme com estreias nacionais a acontecer em Velas, igual ao que acontece, por exemplo, na cidade de Lisboa, mas permitindo que o preço de um bilhete para o cinema aqui seja 1/3 do custo que custa o mesmo bilhete de cinema noutra cidade qualquer do nosso país, etc. E, portanto, são muitas as políticas, nomeadamente e também com políticas sociais, com incentivos à taxa de natalidade que vão já estar no orçamento do próximo ano, como é o caso também da economia familiar por via, por exemplo, do mercado municipal, em que se disponibiliza um espaço onde os jovens também podem vender os seus excedentes sem pagar nada, sem ter nenhum custo que não seja produzi-los e libertar dinheiro para o seu orçamento familiar. E, portanto, são todas estas políticas e muitas outras que fazem com que, felizmente, nós vamos conseguindo cada vez mais fixar jovens à terra, se bem que efetivamente existe uma demografia. Essa demografia existe por uma questão não simplesmente esta, é que hoje as famílias têm planeamento familiar e no passado as famílias eram numerosas, normalmente um casal tinha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 filhos, 11 filhos, 12 filhos. Hoje as pessoas fazem o seu planeamento, os jovens fazem o seu planeamento familiar, optam por não ter filhos, optam por ter um, optam por ter só 2, enfim. Portanto, esse planeamento familiar vai fazendo com que nós temos uma população mais envelhecida, em que nós vamos tendo menos jovens, é um facto, mas isso é uma circunstância que infelizmente decorre não só dos Açores e das ilhas mais pequenas sobretudo, mas também do interior do país, em que nos grandes centros é que estão a maioria dos jovens. Isto é um porquê? Isto é um porque efetivamente gostam de viver nos grandes centros, mas a verdade é que nós vamos sentindo que se nós dermos estes incentivos, que se nós tivermos essas políticas em vigor, que felizmente, e vai-se olhando para esta última geração de jovens que saem para estudar e que a maioria deles tem regressado à nossa terra. E, portanto, isso motiva-nos para continuar este trabalho. É um caminho difícil, não é fácil, mas que vai dando alguns frutos e que estamos certos que ajudará muito para o contributo do desenvolvimento da nossa terra, porque, efetivamente, o futuro é destes jovens. Brigitte Brasil, EBS de Belas. Sim, acho que sim. O reconhecimento do nosso mérito, do nosso esforço.
Alexandre Soares, da BS Velas. Estou feliz, obviamente, eu estou aqui, não é todo. E o dia a dia hoje na escola já estou habituado, não é fixe, diria. É simpático de se ver desde logo, porque quando olhava para os jovens que hoje estavam a ser homenageados, galardoados, havia aquela timidez de estar no Salão Nobre, de estar, enfim, numa cerimónia que é deles, no fundo, mas que olhava para as cadeiras atrás deles e via o brilhar dos olhos dos pais, dos irmãos, dos familiares, até dos amigos e dos colegas, daquilo que era, no fundo, ver os seus filhos, os seus irmãos, os seus amigos, os seus colegas a serem enaltecidos nesta que, como digo, é a sala de visitas do nosso Conselho, no Salão Nobre, e portanto foi um bom momento, um momento que se há de repetir com certeza. O orçamento do próximo ano prevê, mais uma vez, as bolsas de mérito e portanto não foi um caso isolado e que de facto o objetivo não é só premiar o mérito destes alunos que se destacaram, mas também é, sobretudo, estimular todos os outros colegas dos alunos para a sensibilidade que é possível lá chegar e o desafio que podem ter dia a dia nos seus estudos. Em primeiro lugar, gostaria de congratular todos os agraciados com o Prémio de Mérito hoje, desde o aluno da Escola Profissional da Ilha de São Jorge e todos os alunos da Escola Básica e Secundária de Velas. Em segundo lugar, e respondendo à sua questão, é um trabalho que envolve toda a comunidade escolar. Há aqui um grande mérito, obviamente, do aluno, não é? Que é o esforço que tem, a vontade que tem de estudar e a importância que dá ao estudo e que ainda bem que compreende essa importância, aos pais que são o grande apoio que a escola tem neste momento, mas não podemos esquecer todo o trabalho de todos os professores, Conselho Executivo, Assembleia de Escola, Conselho Pedagógico, os próprios funcionários, dos assistentes operacionais da escola, porque é um processo contínuo que engloba toda a comunidade. A escola, neste momento, quantos alunos tem? Neste momento estamos com cerca de 600 alunos, desde o pré-escolar até ao 12º ano, incluindo os cursos ProFis 2 e 4. Chegamos assim ao fim desta cerimónia de atribuição de bolsas de mérito a alunos dos ensinos básico, secundário e profissional, deixando aqui uma vez mais o nosso sentido de congratulação aos nossos jovens, contando que o excelente desempenho escolar permaneça com vista a alcançarem os vossos objetivos. Dando por encerrada a cerimónia e agradecendo em nome do município de Velas a vossa presença, continuação de uma boa noite.